oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, Senhor, e faze-a conhecida no decorrer dos anos. Feche os seus olhos. Senhor, nós não somos dignos nem de abrir o santo livro. Na verdade, Senhor, nós não tínhamos nem o direito de abrir esse livro, porque o nosso direito sempre foi, desde a queda de Adão, o inferno. Mas nós rogamos ao Senhor nessa noite, Jesus, ó Deus, olhe para nós, mas olhe para nós, Pai, através da pessoa de Cristo, do sacrifício de Cristo, da justiça de Cristo, da obra de Cristo. Só assim, Pai, nós seremos salvos. Só assim nós seremos ministrados. Por isso nós nos apegamos à justiça de Cristo Jesus. Nós nos apegamos nessa noite, ó Deus, à obra de Cristo Jesus. E suplicamos que tenhas misericórdia de nós. Senhor, por favor, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Querido, hoje eu quero falar sobre avivamento. E na nossa geração, talvez a nossa geração seja a geração que tem se falado, ou se pronunciado, ou demonstrado um avivamento. E eu queria que você me perdoasse se você talvez é um dos que pensam assim. Talvez a nossa geração seja a geração mais ignorante a respeito de avivamento. Na verdade, querido, nós não temos uma compreensão porque não foi ensinado a nós. A gente lê nos livros. A gente sabe das histórias passadas. A gente olha para o livro de Atos e vê um avivamento em Atos. A gente vai para a história da Nova Inglaterra e vê um avivamento da Nova Inglaterra. A gente vai para o século XVIII e vê um avivamento no século XVIII na Inglaterra. A gente vai para o país de Gales e vê um avivamento na história do país de Gales. A gente vai para a Escócia e vê um avivamento na história da Escócia. A gente vai para os moravianos e estuda a história deles e vê um avivamento, mas a gente não provou esse avivamento. Muitos de nós talvez somos consequências, porque foi no avivamento morávio que começou a sair missionários para toda parte do mundo, inclusive a evangelização aos esquimós partiu dali. Mas eu quero falar para você hoje a respeito de avivamento, para que você abra o seu entendimento. A maior urgência e necessidade da igreja hoje, nós não temos a mínima noção talvez do que seja um avivamento. Eu disse isso aqui na igreja. Se avivamento é você colocar 30 mil pessoas dentro de um estádio, de um ginásio, e todos começarem a babar, rolar da cambalhota, é um avivamento? O Gustavo Lima é o maior avivalista da história do Brasil. Isso não é avivamento. Mas pastor, o que seria então um avivamento? E eu quero, à luz desse texto, trazer para você talvez um pouco mais de clareza à sua mente, que já é um tanto esclarecida sim a respeito do evangelho, mas para que você entenda talvez o que seja um avivamento e o que de fato nós estamos precisando. E a minha oração é para que a partir dessa mensagem você ore de maneira diferente, que a partir dessa mensagem você mude algumas condutas que precisam ser mudadas. Do contrário, queridos, vai passar a nossa geração e nós não provaremos um avivamento nem pessoal. O avivamento, ele pode ser pessoal. O avivamento, ele pode ser local. O avivamento, ele pode ser regional. E o avivamento, ele pode ser
mundial. E para que você entenda isso, eu quero situar você. Talvez você nunca leu o livro de Abacuque. Você está perdendo de ler um bom livro. Um livro atual. 3 capítulos. Mas eu quero trazer você para esse livro. O livro do profeta Abacuque é o 8º dos profetas menores. E embora o profeta esteja há mais de 2.500 anos atrás, esse livro é muito atual e a mensagem dele é urgente para nós. Preste atenção, os tempos podem ter mudado, mas o homem continua o mesmo, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas tentações. O homem ainda continua prisioneiro dos mesmos desejos. E o profeta Abacuque, ele profetiza em um tempo onde a nação de Israel, o reino de Judá, está à beira de um colapso. O reino do norte já estava subjugado. O reino do sul, agora onde ele começa a profetizar, está à beira de um colapso. Por quê? Porque as pessoas não querem se arrepender. E o reino do norte já estava sendo subjugado e já tinha sido levado escravo pelos assírios no ano 722 a.C. Porque não se arrependeram, ou retardou o arrependimento, não aprendeu. E agora o profeta Abacuque está profetizando em meio ao caos do reino do sul. E o livro do profeta Abacuque, é interessante, ele pode ser dividido por 3 partes. Em 3 capítulos, 3 partes. E o primeiro capítulo, ele fala a respeito de uma sentença. Deus está trazendo uma sentença ao povo de Israel. O capítulo 2, ele fala de uma visão. Deus dá uma visão para o profeta Abacuque, que agora precisa ser passado às pessoas. Ele precisa profetizar, ele precisa falar dessa visão que Deus deu. E o terceiro capítulo, que é o capítulo que nós estamos, fala de uma oração em forma de cântico do profeta Abacuque. O profeta começa o livro de Abacuque chorando e termina cantando. Agora, sabe o que é o interessante? Quando Abacuque chega para cantar esse cântico, fazer essa oração em forma de cântico, a situação ainda não havia mudado. A circunstância não havia mudado ainda. E olha a oração que o profeta Abacuque começa a fazer. Olha a oração que ele faz e ele relata nesse texto. Ele termina o livro cantando não porque houve uma mudança circunstancial, mas porque houve uma palavra de Deus ao profeta. Ele começa dizendo o seguinte, olha, a oração: tenho ouvido o Senhor as tuas, em algumas versões, palavras ou declarações. Eu ouvi, Senhor, as tuas declarações. Eu tenho ouvido as tuas declarações. E preste atenção. E no meio disso o profeta ora e canta e fala: Senhor, aviva a tua obra. Primeira coisa para você entender, você saber o que é a palavra avivamento significa. A palavra avivamento vem do termo avivar, que significa basicamente trazer vida, ou trazer de novo a vida. Só que só pode trazer de novo a vida aquilo que está morto. Qual era o estado da nação? O que levou o profeta a fazer essa oração? O que levou o profeta a fazer esse cântico? O estado da nação. A palavra do Senhor veio e o profeta começou agora a orar e falou: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua igreja. Aviva o teu povo. Diz um escritor em um livro, ele diz que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Mas o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. E o interessante aqui diz um escritor que o avivamento ele vem do céu, não da terra. Ela é uma obra soberana do Espírito Santo e não de um homem. Ela é derramada sobre uma pessoa, sobre um povo.
e não sobre métodos, e não sobre templo, e não sobre performance. O avivamento é um derramar puro, santo, poderoso do céu. Não se marca agenda para avivamento. Congresso do avivamento, dias 16, 17, 18 acontecerá um avivamento. O avivamento não está sujeito à agenda humana, porque não pode ser produzido por homens. O avivamento só pode ser produzido por Deus, pelo Espírito de Deus. O avivamento está escrito na agenda do céu. Quando a agenda do céu bater com a nossa agenda e Deus for derramar o avivamento, ninguém pode controlar, ninguém pode segurar, ninguém pode retardar. Por isso a maioria das coisas que você anda vendo por aí na televisão, nas igrejas, nos congressos, talvez não é avivamento. Talvez não é avivamento. Porque o avivamento é um derramar extraordinário de Deus. Pastor, o que é isso? Quem falou em cura? Não, ninguém falou em cura aqui. Nem profecia, nem visão, nem dom de línguas, não. Não. Pastor, isso acontece? Sim, acontece no avivamento. Mas eu quero trazer para você aqui alguns sinais, ou algumas marcas, ou algumas evidências de quando é que está próximo um avivamento, ou qual é a evidência do avivamento, ou o que acontece quando nós estamos prestes a receber um derramamento do Espírito, ou o que acontece quando nós estamos no meio do derramamento do Espírito. E eu quero situar você algumas coisas. Nesse texto mesmo você vai perceber a primeira coisa. Ele diz o seguinte: olha, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas palavras, as tuas declarações. A primeira evidência, o primeiro sinal do avivamento é quando o povo começa a voltar para as Escrituras. Quando o povo começa a sentir fome, não de coisas, não de sinais, não de prodígios, mas fome da Bíblia, da palavra. Quando o povo começa a ouvir a palavra de Deus, quando a palavra de Deus começa a ser exposta de maneira fiel, quando a pregação passa a ter uma vital importância, quando a exposição da Bíblia passa a ter uma vital importância para a minha vida, quando a leitura da Bíblia passa a ter uma vital importância para a minha vida, aí começa-se a ter um sinal do avivamento. Por quê? O povo está retornando ao princípio antigo, somente as Escrituras. Então o primeiro sinal é isso. Por que não pode ter? Preste atenção numa coisa: não pode haver avivamento em heresia. Por quê, pastor? Porque o Espírito que é derramado no avivamento, o Espírito que vem no avivamento, o Espírito que enche a pessoa no avivamento, é o Espírito da verdade. Ele não pode estar onde não tem verdade. Se há heresia, não há avivamento. Porque Deus não pode ir contra a própria palavra. Deus não pode ir contra a própria natureza dele. Ele disse: eu sou a verdade. Queridos, isso tem sido a coisa mais difícil de entrar na mente e no coração dos homens hoje. Eles não importam se não é verdade, desde que eu tenha sentido algo. Não importa se é mentira, mas não é avivamento. Porque é impossível ter avivamento se o povo não ouvir as verdades do reino de Deus. Então uma evidência clara de um avivamento é quando a palavra de Deus começa a ter um lugar especial, importante, supremo na minha vida. Nada pode substituir a palavra de Deus. Nada pode substituir a Bíblia. Se um anjo do céu descer agora, um anjo, Miguel, qualquer um deles, Gabriel, e começar a pregar algo que não esteja na Bíblia, deixa o anjo de lado, fica com a Bíblia. Esse é um sinal do avivamento. Eu volto para a Bíblia.
Por que a reforma protestante do século XVI, o esforço de Lutero em traduzir a Bíblia para o alemão, o esforço de espalhar as escrituras para o povo? Por quê? Porque Deus começou a abrir portas para que o evangelho, para que a escritura chegasse na mão do povo. Porque Deus estava prestes a derramar um avivamento. Só vai existir avivamento quando você e eu começarmos a sentir fome pela Bíblia. John Wesley disse assim: faz de mim um homem de um livro só. Mude 150 quilos, leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes foi de joelho, foi a Bíblia toda. Avivamento no tempo de Mude. O povo começou a sentir fome pela Bíblia. E aí, preciso falar que a gente bate só, não, vocês batem em mim. Perguntaram para Mude assim: Mude, como é que faz para a igreja ser avivada? Ele falou assim: acende uma fogueira no púlpito. Se o pregador for um graveto a pegar fogo, até a lenha verde começa a queimar. Ô irmão, como é que você quer que eu leia um negócio? Eu fico com vergonha. Quando eu leio uns negócios, eu falo: eu tenho que orar, Jesus. Avivamento começa a trazer o povo paixão pela Bíblia. Que é a Bíblia. Não, pastor, eu quero ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia toda. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero ler a Bíblia. Paixão pela Bíblia. Primeiro sinal do avivamento. O interessante é quando você começa a ler as escrituras, quando você começa a mergulhar nas escrituras. Diz o reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele falou o seguinte: olha, eu estou certo de que uma mente invadida pela verdade produz um coração quebrantado e olhos molhados. Você está entendendo que o quebrantamento vem quando você começa a ler as escrituras? Que aquela lágrima sua que está sufocada há anos, pastor, há anos eu não sei o que é chorar diante de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ler a verdade de Deus, ela começa a entrar no seu coração, tomar conta do seu ser, e vai começando a quebrantar o seu coração, e aquelas lágrimas que foram sufocadas pelo passar do tempo, começam a jorrar de novo. Sinais do avivamento. Se ele é pessoal, regional, local, eu não sei, mas já começa um sinal do avivamento. Quando você começa a querer a Bíblia, eu quero a Bíblia, eu quero a Bíblia. A Bíblia, me dá a Bíblia. Dá-me o livro. É o primeiro sinal de um avivamento, querido. Pastor, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Querido, se esforce. Quando o povo começar a voltar a amar as escrituras, preste atenção, lembra o primeiro sermão de Pedro e do avivamento de Atos 2? Lê lá, abre lá comigo, Atos 2. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, em que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está pregando. Aí agora, olha o que acontece quando a pregação de um homem começa a ter compromisso somente com a palavra e não com agradar a freguesia, a clientela, fazer a vontade do povo. Olha aí, versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha aí, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa do avivamento. Enquanto nós, pastores, não tivermos compromisso somente com a Bíblia, somente com as escrituras, na hora da pregação não vai acontecer arrependimento. Pode acontecer convencimento, fingimento, rolamento, sei lá, qualquer coisa, mas não arrependimento. Por quê, pastor? Porque o primeiro avivamento da igreja reunida, Pedro está pregando, o povo está ouvindo, ele prega a palavra de Cristo, aponta o dedo e fala: foi o Jesus que vocês mataram. Deus o fez Senhor e Cristo. O povo ouviu aquele negócio, ouviu a palavra de Deus, aquilo entrou no coração deles, o coração deles foi compungido e quebrantado. E eles falaram: o que nós vamos fazer agora, hein, Pedro? Arrependam-se. Segunda
Segundo sinal do avivamento: arrependimento. Arrependimento. Não existe avivamento de unção, de riso, de cobra, de cuspe, esse besterol que está por aí. Não! Arrependimento está descrito em Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o avivamento da Bíblia. Convicção do pecado. Eu tenho convicção do meu pecado, por isso eu me arrependo. É um sinal que o avivamento está chegando. É um sinal que você está começando a ficar vivo. Lembra da visão de Isaías? Lembra? Isaías 6. Ele tem uma visão do trono. A si mesmo se amaldiçoa. Ai de mim. Aquele ai, ele é de maldição. Estou perdido. Qual que é a primeira coisa que é evidenciada em Isaías? Eu sou homem de lábios. O pecado dele. Quando nós começamos a ter uma revelação da santidade de Deus, a primeira coisa que fica evidente para mim, irmão, é meu estado de pecado. Avivamento. Querido, o arrependimento não é aquele pedido de perdão chulo que a gente faz antes de dormir. Aquilo ali não é arrependimento. Ô Senhor, me perdoa pelo meu pecado de hoje, me perdoa. Não, isso não é arrependimento. Deixa eu te dar um exemplo de arrependimento de uma pessoa comum. Talvez foi mais devasso do que muitos de nós. Agostinho de Hipona. Quem é esse moço? Um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos da igreja, lá no início, na formação da igreja. Agostinho de Hipona era um devasso. E aí ele ouviu uma voz dizer para ele assim, ó, toma e lê. Ele pegou, abriu Romanos 13 e começou a ler. Quando ele leu Romanos 13, ele começou a ser tomado de uma convicção de pecado. A obra de Deus começou a ser feita no coração dele. E ele começou a confessar os seus pecados, ele começou a chorar, e ele começou a confessar um pecado, que ele roubou 3 peras quando ele tinha 13 anos de idade. Eu roubei 3 peras, Senhor. Quando eu tinha 13 anos, eu não precisava daquelas peras, eu não estava com fome, para que eu roubei aquilo? Isso é convicção de pecado. Pedir perdão de quê? Não, pastor, mas perdão de quê? Me perdoa, Senhor, porque eu já nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. E você começa a ficar diante desse Deus e falar assim, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo marido que eu fui até hoje. Me perdoa pela esposa que eu fui. Pelo filho que eu fui. Pelo amigo que eu fui. Pelo irmão que eu fui. Pelo servo, me perdoa. Isso é avivamento. Quando o povo começa a ter uma convicção do pecado. E a nação brasileira está longe disso, irmão. A gente peca, bebe pecado como água. Toma banho e vai dormir. Isso não é avivamento. E chega na igreja e fala que está sentindo. Não está sentindo, porque não pode ser avivamento. A Bíblia não pode estar errada, querido. Querido, não vai haver avivamento. Eu desafio você, qualquer um aqui, pega na história dos avivamentos, pega na Bíblia, qualquer lugar, pode pegar, busca algum. Por favor, me traga um avivamento, um só, na Bíblia. Não tem na Bíblia, então vamos passar. Pega na história, um avivamento genuíno, verdadeiro, sem que houve arrependimento, sem que houve exposição das Escrituras. E a terceira coisa, oração. Eu desafio você, pode pesquisar. O Google vai te ajudar em muita coisa. Os livros também. Se quiser eu te indico um monte de livro de avivamento para você ler. Mas antes de você ler todos eles, você vai ler um primeiro. Porque tarde do pleno avivamento, Leonardo Ravenhill. Lê esse livrinho primeiro. Depois você pode ler todos. Não tem, querido. Não tem nenhuma evidência de avivamento. Isso que a gente fala bonito. Avivamento. Não, pastor. O pessoal foi um avivamento. Lá em Belo Horizonte estava na moda botar um adesivo no carro. A igreja do avivamento. Mas, querido, avivamento é além disso. É muito além disso. Terceira coisa, oração.
É impossível um avivamento sem oração intensa, sem oração agônica, constante. Atos 2, o povo estava reunido. Você acha que estava no WhatsApp, Facebook? Duvido. Eles não estavam, querido. O povo estava reunido orando, e de repente, das escrituras, um som do céu e um vento impetuoso enche a casa onde eles estão. E eles passam a falar em outras línguas. Um derramamento do poder de Deus, um derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo. Eles não podiam estar brincando, eles tinham que estar orando. Avivamento só vem quando há oração. A igreja na Inglaterra estava minguando. Qualquer livro de história de igreja você vai pegar isso aí, ou mais atual. A igreja na Inglaterra estava minguando, os cultos vazios, aquele sermão sem vida, pregando para um auditório sonolento, sem unção, sem poder, sem nada. E aí começa um grupo de jovens. O estado da Inglaterra era esse, atolado em promiscuidade, povo indiferente, saindo das igrejas, as praças, os bares lotados, as tabernas lotadas, um alto índice de vícios em bebidas. Um grupo de jovens começa a orar na faculdade de Oxford. Um grupo de jovens reúne para orar num lugar chamado, eles botaram o nome Clube Santo. Eles começam a orar. Dentro desses jovens tinha 3 deles aí: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles começam a orar, reúne para orar, e começam a orar diariamente. E aí, em uma noite de 31 de dezembro de 1734, um poderoso mover do Espírito Santo invade o lugar onde esses jovens estão orando, às 3 da manhã. E começa a encher a vida desses meninos, de tal maneira, que eles começaram a ir pregar nas praças. E um poderoso avivamento varre a Inglaterra, ao ponto das pessoas questionarem John Wesley e falar assim: o que você faz para multidões de 10, 20, 30, 40 mil pessoas e assistir você pregar? Ele falou: se eu taco fogo em mim mesmo, o povo vai me ver queimar. Um avivamento, os bares começam a fechar, começa a se abrir novas igrejas, e agora as igrejas que estavam vazias começam a ter congestionamento para entrar nas igrejas. Um poderoso avivamento começou, porque jovens começaram a orar na faculdade. Não, pastor, mas orar com grupo é melhor, é difícil, é um homem. Ok, John Knox na Escócia, ele entra para o seu quarto e começa a orar, e começa a orar pela Escócia, e começa a buscar a Deus. E diz a biografia desse moço que a esposa dele falava assim: vem comer, amor. Ele falou: como que eu posso comer com a minha nação toda indo para o inferno? Eu preciso orar, eu preciso orar. Ele orava, e a oração dele era uma só: Senhor, ou o Senhor me dá a Escócia, ou eu morro, Senhor. O que Deus fez? Um poderoso avivamento na Escócia. Varre a Escócia, gente se convertendo, milhares de pessoas se convertendo. Diz os historiadores que no avivamento da Inglaterra converteu mais de 600 mil pessoas em um ano. Queridos, você está entendendo o avivamento como é que é? O avivamento precisa ter palavra, o avivamento precisa ter arrependimento, o avivamento precisa ter oração. Só assim o avivamento vem. Pastor, mas é difícil demais. Você já viu como é que está Maceió? Mas talvez Deus não avive Maceió, mas avive a sua vida, e isso é suficiente. Essa tinha que ser a luta do cristão. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me, Senhor. Por quê, querido? Ou você está vivo ou você está morto. O avivamento começa a trazer isso para nós. Quarto ponto: isso acontece no avivamento. A igreja é cheia do poder de Deus.
que é isso, pastor? Talvez você tenha uma ideia equivocada do poder. Atos 1:8, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra aqui para poder, no grego, é dunamis, da onde deriva a palavra dinamite, uma explosão, poder do alto. Não tem como a gente testemunhar a Cristo sem o poder do Espírito Santo. Não vai existir conversão sem o poder do Espírito Santo. Não é essa grande massa que vem, esse inchaço que às vezes aparece, não, é conversão genuína, que faz o homem mudar completamente a sua conduta, ele muda o seu pensamento. Quando ele peca com a esposa, ele consegue pedir perdão, porque ele está avivado, quebrantado. Eu preciso pedir perdão para você, porque eu ofendi você. Presta atenção aqui. Eu não acredito em um poder que, primeiro, não é evidenciado dentro de casa. Eu não acredito no poder do Espírito Santo que o pregador faz, bota a mão, dá cambalhota, rebola, me mistura, joga para lá, e não é um bom marido, não é um bom pai, não é um bom cidadão, ele não paga as contas, mas está cheio do poder aonde? Não tem como ter poder, porque o poder traz isso. O Espírito Santo vem e começa a purificar o homem, purifica o homem. Pastor, então o que é então para o homem ser cheio do Espírito Santo? Já vou começar a dar uma pincelada, porque nas quintas-feiras nós vamos falar sobre dons espirituais. Agora, Deus prometeu um enchimento do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo você recebeu na conversão. Agora você vai receber um enchimento com os dons, o poder do Espírito Santo. E aí esse poder, esse enchimento, vai fazer de mim ser uma testemunha fiel. Então preste atenção, querido. Para que eu quero poder do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, para ser uma testemunha. Para quê? Ele não está falando em realizar milagres, não. Eles acontecem sim, pastor. Talvez Deus vai dar a você um dom de curar, de orar por uma pessoa e Deus curar a pessoa. Sim, pastor, vai. Ele distribui como Ele quer. Mas a primeira coisa para receber poder é ser testemunha de Jesus. Primeira coisa, primeira evidência no cristão que recebe poder é ser uma testemunha fiel de Jesus, verdadeira, real de Jesus. Pera aí. Então, pastor, se eu for cheio de Espírito Santo, é cheio de Espírito Santo, mas não ama, não é cheio de Espírito Santo. Então a concepção que a gente tem, queridos, é que nós vamos receber poder para fazer coisas miraculosas. Mas a coisa mais linda de você ver poder de Deus é quando o homem começa a ser irrepreensível na sua conduta, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade. Eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo, uma vez ele contou um exemplo de uma família. Que testemunho! Ele contou o exemplo de uma família que o marido chegou com a esposa, mais 4 filhos no restaurante. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa cruel para dono de restaurante, é quando o menino vai para o restaurante. Porque o menino joga trem no chão, suja, quebra coisa, puxa papel, faz bolinha de guardanapo, que é bagunça. E esse dono de restaurante chegou o marido e a esposa, 4 menininhos, 4 filhos. Os meninos chegou, sentou o marido de um lado, a esposa do outro, os 4 filhos assim do lado. E o garçom olhou, ficou tão incomodado, chegou para esse pai e falou assim: tá tudo bem com suas crianças? Ele, tá, tudo bem. Ele falou: os meninos são tão quietinhos. Ele falou: nós somos crentes. Que coisa linda você ver um homem cheio do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo, pastor. Entrei num manto lá na igreja. Entrou, é mau marido. Aonde você é cheio? Nem aqui, nem na China você é cheio. Não faz sentido.
Queridos, o avivamento vem para começar a trazer isso no nosso coração. Eu começo a consertar tudo na minha vida. Deixa eu consertar isso, deixa eu consertar aquilo, porque eu tenho convicção, Senhor, eu estou errado. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, me perdoa. Oh, meu Deus, eu fiz aquilo com a minha esposa andar. Me perdoa, Senhor. Convicção. Se a igreja começasse a ser toda assim, se nós começássemos a ser assim, não vai ter avivamento enquanto o povo não voltar para as Escrituras. Só vai ter avivamento quando nós voltarmos para as Escrituras. Ela é o meu alimento de dia e de noite. De dia e de noite. Como eu amo a tua lei, Senhor. Como eu amo a tua lei, Senhor. Escreve essa lei nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Prega ela dentro de mim. Ela é a lâmpada para os meus pés, ela é a luz para o meu caminho. Eu amo a tua palavra, ela é útil para mim, para minha correção, para minha disciplina, para o meu ensino, para a exortação. É tudo que eu preciso. Nós precisamos voltar para a Bíblia, senão não tem avivamento. Sinto muito, não tem avivamento. Essa vai ser a minha luta. Enquanto Deus me manter com vida e nessa igreja, você sempre vai me ouvir convocando você a voltar para a Bíblia e dobrar os joelhos para orar.